Olá, eu sou o Diarmudo da Haiti. Eu orei também. Eu falei, Deus, eu quero testemunhar o que o Senhor trabalhou. O Senhor trabalhou para uma pessoa tão fraca como eu, mas eu quero testemunhar. Eu tive esse coração e Deus me deu essa oportunidade. Eu vou testemunhar de uma. É só curtamente. Faz 1 ano e meio que eu estou no Haiti. Por 1 ano e meio, Deus trabalhou de uma forma muito forte no Haiti. Mas o meu coração, eu não acreditei nele. E eu tive um coração, eu vivi com um coração de medo. Faz sim. Então, eu sempre tive um coração do seminário que eu não ia conseguir. Há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, quando eu era estudante, o pastor Park falou para mim. Ele falou, quer dizer, ano que vem, amanhã essas horas, ano que vem essas horas, daqui a 10 anos a essas horas, Deus também vai lhes transformar. O pastor Park falou isso e eu ri. Aí eu falei, não, eu não. Deus vai trabalhar, mas eu não vou ser transformado. E quando eu estava no seminário, o pastor Park falou assim, dentre os filhos dos pastores, tem alguns filhos dos pastores que não obedecem e eu sou o rei deles, né? Eu era um filho que não obedecia de jeito nenhum ao pai. Esses jovens, eles vão mudar e vão pregar o evangelho por todo mundo. Ele falou isso quando eu estava no seminário. Eu não acreditei. Não, pastor, isso não faz sentido. Uma pessoa como eu, Deus vai trabalhar numa pessoa como eu? Deus também vai mudar uma pessoa como eu. Eu tive esse coração. Ficando 5 anos, eu fugi 3 vezes. E eu tinha o coração de medo, porque eu tinha o coração de que Deus não estava comigo. Eu vivi com esse coração. Essa vez eu vim para a Coreia. E falando com os missionários, escutando a palavra do pastor, eu não pude ficar mais feliz. Deus trabalha de uma forma exata. Por 1 ano e meio. Por tanto tempo eu fiquei no seminário, eu estava com o coração fechado e eu vivi enganado. Deus não vai trabalhar em você, você não tem palavra, você não é espiritual, você é fraco. Você viveu assim. Deus não vai trabalhar em você, Deus vai trabalhar em outras pessoas, mas em você não. Eu sempre tive esse coração. Eu fui para o Haiti e eu tive dificuldade. Assim que eu fui, o meu sogro ele faleceu. E depois de 1 mês, a minha esposa abortou. Encontrando esses problemas, o primeiro pensamento que surgiu foi: por que justo eu? Por que nós? A gente veio pregar o evangelho de Deus. Com certeza eu não vim com o meu coração, mas eu vim pregar o evangelho. Mas por que justo eu? Por que eu tenho que passar por essas dificuldades? Tendo esse tipo de coração, Deus, eu acho que Ele não se agrada de trabalhar através de mim. Eu acho que não, eu não consigo. Eu continuamente aceitei esse tipo de pensamento por 1 ano e meio. Mas o surpreendente é que, independente de quem eu seja, Deus estava trabalhando. Ano passado a gente fez o acampamento de inglês em 4 escolas. 5.000 estudantes, a gente pôde pregar o evangelho para eles, a gente fez o treinamento, né, com eles. E ano passado a gente fez recrutamento de voluntários e a gente fez um acampamento com eles. No começo eu tive medo. Eu tô com o missionário John Lee e a gente divide o trabalho. Aí ele falou, você se responsabiliza pelos voluntários. Eu fiquei responsável pelos voluntários. Quando eu vi os voluntários, eles não obedecem. São folgados, não têm coração. Quando eu vi esses tipos de estudantes, com esses estudantes, posso fazer o acampamento de inglês? Eu tinha muito esse coração. Então, ano passado, no workshop, por 2 meses sem cessar, a gente fez o workshop. E eu pregando a palavra. Fazia 2 meses que eu tinha ido e a gente começou o workshop. Você não consegue falar francês, né? Mas eu fiquei feliz porque eles trocaram o coração, né? Receberam salvação. Mas eu tive aquele coração continuamente. Você não fala bem francês. Eu preguei por umas 10 vezes e continuamente falei a mesma coisa porque eu não conseguia falar francês.
Eu tive que coração. Ai, os estudantes vão ficar enjoados, não vão me escutar. Eu tinha esse coração, mas quando eu vi os estudantes, eles começaram a ficar com sono e não começaram a vir mais. Aí eu pensei, Deus não trabalha através de mim. Eu tive muito desse tipo de coração, mas ano passado, lá nos Estados Unidos, os pastores vieram e eles falaram o que para mim? Ô, Hansor, o que você tem que vir não é quantas pessoas vêm, não é se as pessoas estão abrindo ou não o coração. Você não tem que ver essas coisas. Você tem que ver através de quem começou esse trabalho. É um trabalho que agrada a Deus ou não? Vê isso. Deus, ele se agrada de pregar o evangelho no Haiti. E daí se vier pouca gente? E daí se não obedecer? E daí se fechar o coração? Mas se for um trabalho que Deus se agrada, você junta o seu coração com o de Deus. Por isso, Deus, os servos de Deus começaram a me dar fé sobre Deus no meu coração. Deus mandou os 2 missionários para o Haiti. E para os haitianos receber salvação, sem os 2 se unirem, não vai receber salvação. Por isso, vocês têm que ter fé. Deus mandou vocês para cá. Por isso, eles começaram a dar fé no nosso coração. Mas o surpreendente, eu comecei a trabalhar com medo no coração, mas foi diferente do trabalho de Deus. Por 14 semanas, a gente fez o programa dos voluntários, cantamos, fizemos comunhão e escutamos palavra. E vindo o pessoal dos Estados Unidos, a gente tinha momento de dançar, recreação, também pregava a palavra, tinha questão, assim. E como era um programa legal, todo mundo abriu o coração. E o surpreendente é fazendo o acampamento de inglês, no dia que começou, não teve ninguém que se atrasou e todo mundo, porque todo mundo abriu o coração, todo mundo começou com o coração assim feliz, né? Então, os 36 voluntários, eles trabalharam com o coração feliz e os 5.000 estudantes falaram, nunca vimos haitianos assim, trabalhando dessa forma. Os haitianos não trabalham assim. De onde vocês vieram? Acharam aqueles voluntários incríveis, né? Eles ficaram felizes. E depois que acabou o acampamento de inglês, os estudantes vieram para a igreja e começaram a testemunhar. Em 2004, teve o terremoto e muitas pessoas morreram. E todos os voluntários, todo mundo perdeu uma pessoa no terremoto. E eles vivem com esse sofrimento, por isso não abrem bem o coração. Então, esse país não tem esperança, mas esses estudantes, através do acampamento em inglês, abrindo o coração, eu vi aquela ferida sendo curada. Eles falaram, olha, para mim, missionário, essa terra era do inferno pra gente. Por que eu perdi minha família? Por que eu perdi a escola no terremoto? Para mim era um inferno. Tinha dia que eu comia, tinha muitos dias que eu não comia. Eu vivi dessa forma. Mas através desse acampamento eu recebi a salvação. A partir de agora, eu não estou mais nesse inferno dessa terra. Agora eu tenho esperança no céu. Agora eu não tenho mais dificuldade. Os estudantes começaram a testemunhar assim. Por isso a gente não pode ter maior felicidade. E esse livro, quem é você que está se arrastando com esse dinheiro? Que o pastor Park ganhou do livro. Ele construiu a igreja no Haiti. E a gente fez também um dormitório para os voluntários. Depois que acabou, esses voluntários, eles dormiram, comeram na igreja e com todo o coração eles ajudaram na obra. Porque a gente não tinha material, a gente mexeu o cimento com a mão, a gente, eles não tinham roupa, a gente deu roupa para eles e a mão deles estava tudo ressecada por causa do cimento. A vida deles era tão miserável, mas porque se encontraram com a gente, eles encontraram felicidade, gratidão e esperança. Se a gente não tivesse feito aquele acampamento, até agora, a gente não teria se encontrado com esses estudantes, também não poderíamos construir essa igreja. Mas Deus já tinha um plano para nós e Ele trabalhou. Mas quando eu pensei no meu coração, o meu coração sempre tinha medo. Você não pode. No Haiti não tem nada, não tem nem eletricidade. Se por muito, 7 horas por dia. Nossa. Tem entra eletricidade de 2 a 3 dias. E não tem nem internet, porque é muito devagar. E não tem nem nada para fazer em casa. Como não tem nada para fazer, a gente lê a Bíblia, a gente vive assim, né? Então, o que eu tenho nesse coração? Você está lendo a Bíblia agora.
Você está lendo a Bíblia só porque você está nessa situação. Por isso que você está vivendo assim. Surgiu esse coração. É por causa dessa situação que você está vivendo assim. Mas se você for para um lugar que tem uma situação boa, você vai viver como antigamente. Você vai viver como você vivia antigamente. Eu tive esse coração. Deus continuamente está trabalhando, mas eu sempre tenho esse coração de medo. Mas o pastor, ele queria me dar que coração? Deus queria me ensinar o que no Haiti? Assim como o pastor Kim Ji-soo falou, no Haiti, Deus te mandou. Deus está contigo no Haiti. Deus te mandou. Deus queria dar esse coração, mas eu fechei meu coração. E eu somente vivi com o pensamento que surgiu no meu coração. Por isso, por 1 ano e meio, Deus trabalhou. Mas eu sempre tive medo no meu coração. Tive trevas. Eu estava vivendo com esse tipo de coração. Um dia, tinha um irmão na nossa igreja. Esse irmão, ele causou um problema. Ele roubou o iPad de uma outra igreja e trouxe para a nossa igreja. E esse haitiano, ele nunca tinha visto um iPad e ele começou a ligar e começou a mostrar para a gente. Então, mas o iPad, ele tem uma função. Se você perde, você consegue encontrar. E aquele homem foi para a polícia e aí rastrearam, e aí esse homem veio para nossa igreja. E eles vieram para o nosso quarto, procuraram, eles começaram a procurar tudo na nossa casa. Eu fiquei tão bravo. E veio o detetive também, eu briguei com ele, com que autoridade você está fazendo isso? Aí depois a gente descobriu que o irmão tinha roubado um iPad. Aí no meu coração, o que eu tenho que fazer? Aí eu falei, olha, foi um irmão nosso que roubou, mas eu vou te devolver esse iPad. Então perdoa esse nosso irmão. Eu ensinei errado, eu vou pedir perdão no lugar dele. Aí ele falou, tá bom. Ele falou, tá bom, eu vou te perdoar, mas só me devolve o iPad. Aí eu liguei pro irmão, e como o irmão estava com medo, ele não veio até mim. No Haiti, se alguém for pego roubando, tem que matar, né? Então ele ficou com medo. Daí ele mandou por outra pessoa e me trouxe. Então, como foi registrado o BO de que roubaram, então ele tem que ir na polícia resolver isso. Daí no BO estava escrito que foi um missionário da Coreia que roubou o iPad e foi embora. O detetive escreveu aquilo. E aí eu acabei perdendo todo o dinheiro e o celular que eu tinha e entrei na prisão. Me encontrando com esse problema, o primeiro pensamento que surgiu foi: Deus não se agrada que você esteja aqui. Deus não está contigo. Com certeza. Deus queria trabalhar, estabelecer o evangelho através de você, mas eu pensei, não é através de você. Por que tem dois? É porque esse um é bobão. Porque assim como um step, se um pneu furar, então tem o outro. Então você é como pneu furado. Deus não se agrada de você. Eu tive esse coração. Quando eu entrei na prisão naquele dia, eu fiquei com muita dificuldade, né? Mas eu tive que coração. O pastor falou, não temas. O coração de temor não vem de Deus. Mas de ter medo, né? Então eu estava com medo. Então eu pensei, nossa, se eu passar um dia aqui, o meu nome vai cair na lista negra, eu não vou poder fazer mais nada depois. E o policial falou que eu tinha que ficar no mínimo uma semana lá. E os irmãos ficaram difícil por causa disso. Eu também fiquei difícil. Eu vim até aqui. Por que eu tenho que me deparar com esse problema? Por que eu tenho que encontrar essa dificuldade? Eu estou pregando o evangelho. Por que eu tenho que encontrar essa dificuldade? Então surgiu esse coração dentro de mim. Deus não se agrada que eu passe por isso. Então surgiu esse coração dentro de mim. E naquele momento, o coração de Deus não é o coração de dar medo. Então eu estou com medo. Eu estou com tanto medo agora. Então esse coração não é de Deus. Então o que é o coração de Deus? É a Deus que se agrada que eu pregue o evangelho para eles. E com esse coração, eu falei para os irmãos, vamos pregar o evangelho para eles. E naquele momento, lá tinha um corredor e tinha umas janelas. E no corredor, eu falei, eu quero pregar para as pessoas. E aí eu fui e eu peguei para 20 pessoas. Aí eu falei, dentre vocês, tem alguém que tenha pecado? Lá na prisão. Aí todo mundo levantou a mão na prisão. Quem é que não tem pecado entre nós? Aí eu falei para eles.
Eu tô aqui, mas eu não tenho pecado. Aí todo mundo ficou com os olhos arregalados. Aí as pessoas que estavam deitadas na cela, as pessoas que estavam pensando outra coisa, todo mundo começou a sair das celas. E por 2 horas eu preguei ali, e eu perguntei de novo, dentre vocês, tem alguém que tenha pecado? Ninguém levantou a mão. Naquele dia, todos nós cantamos juntos. Eu fiquei tão feliz. Deus, eu entrei na prisão, mas o Senhor me ajudou. Os irmãos disseram, nossa, evangelista, se Deus estiver conosco assim, então eu também vou pregar o evangelho aqui na prisão. E aí todo mundo ficou feliz. Então tinha um vovô que estava mais tempo ali na prisão, e depois que eu preguei, ele veio me cumprimentar e ele falou, venha, durma aqui. E só no o único travesseiro, o único cobertor que tinha ali na cela, ele colocou para mim e eu estava dormindo ali. E quando escutaram que eu entrei ali, o prefeito do Haiti ficou bravo, porque há 2 anos atrás ele veio aqui, ele recebeu a salvação do nosso acampamento, e ele tá dando apoio para o nosso IYF. O prefeito de lá ficou muito bravo. E ele ligou para a prisão, para a minha penitenciária. Aí, o que o policial escreveu, o prefeito não pode escrever, mudar, né? Então o prefeito ficou bravo e ele levou o maior detetive e com um carro veio todo mundo para a penitenciária. E aquele detetive estava com medo porque podia estar difícil, né? E veio missionário de um ano. E como eu estava dormindo ali, o detetive ficou bravo, ficou assim, que é isso, né? Aí o missionário falou, né? Se eu soubesse que você estava dormindo, eu ia vir daqui a 1 semana. Você estava dormindo tão tranquilo, né? E daí, antes de 24 horas, eu saí da prisão e meu nome não entrou na lista negra. Então, uma pessoa como eu, Deus também está trabalhando, mas no meu coração, eu sempre tinha o coração de medo. Você não tem palavra, você viveu de uma forma errada, você não tem fé. Continuamente tive esse coração. Essa vez, vindo aqui, escutei a palavra do pastor por 1 ano e meio. Eu fiquei pensando como Deus trabalhou no Haiti. Deus trabalhou de uma forma muito forte. Ano passado a gente fez acampamento em inglês. Essa vez, 500 voluntários vieram querendo trabalhar com a gente. E como a gente não tinha que trabalhar com esses 500, a gente teve que tirar 300. Aí quem chegava atrasado, a gente cortou, atrasou 1 minuto, vem ano que vem. Aí a gente cancelou, quem dormia também, vai embora. Quem não participava, ia embora. Então todo mundo arregalava os olhos, se esforçava para não ser expulso, né, para não ser cortado. E aí, com aqueles estudantes, a gente fez o acampamento de inglês. E depois 50 daqueles estudantes levantaram a mão falando que queriam aprender a Bíblia. Então, 2 vezes por semana a gente está ensinando a Bíblia para eles. E aí eles estão fazendo o Mahanaim, estão fazendo no seminário, também estão preparando junto o acampamento de inglês. Deus está trabalhando de uma forma forte no Haiti, mas porque eu não acreditava nisso, eu sempre estava com insegurança, sempre estava com medo. Essa vez, escutando a palavra do pastor Parker, eu me assustei. O pastor Parker continuamente tem falado sobre o João capítulo 5, sobre a enfermagem há 38 anos. Quer ser curado? Eu escutei como, Hansor, você quer ter fé? Sim, pastor, eu quero ter fé, mas eu não tenho palavra. Eu não sou espiritual. Eu vivi de uma forma muito má. Mas o que Deus estava me falando? Levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele me mostrou a palavra. Em 1 Pedro, tem que palavra? Capítulo 1, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Está escrito que sempre tem a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 1. A palavra poderosa de Deus sempre está segurando todas as coisas de Deus. A palavra de Deus está me segurando. Eu não acreditei nessa palavra. A palavra está me segurando. Eu não acreditava nisso. Há 10 anos atrás, o pastor Parker falou, vocês todos vão mudar, mas eu ri. Não, eu não vou mudar. No seminário,
Quando o pastor falou, vocês vão tudo pregar lá fora, eu pensei, não, eu não. Mesmo diante dos meus olhos, eu não estava acreditando em Deus. Eu pude descobrir essa minha pessoa de não acreditar na palavra de Deus. E assim Deus pôde entrar no meu coração. Quando eu vi essa palavra, sempre tem essa palavra viva de Deus que está comigo. Eu agradeci muito. Aqui deve ter pessoas que me conhecem. Até quando eu penso, eu também não consigo acreditar na forma que eu estou vivendo. Eu posso ver esse ano a minha vida se transformando como a palavra do pastor falou. Esse ano, eu fui como pastor convidado em Minnesota. Eu preguei também na Argentina, em Jamaica. Uma pessoa como eu estou pregando até na Coreia. Foi Deus quem fez isso, não fui eu. Realmente, eu não tenho fé. Eu sou a pessoa mais fraca. Mas para Deus isso não se tornou problema. Escutando a palavra aqui, realmente eu vivi uma vida muito insensata. A palavra sempre estava comigo, mas eu sempre pensava, não, eu sou fraco, eu não tenho palavra, eu não tenho fé. Eu realmente tive o coração de que eu vivi como um bobo. É vergonhoso eu falar mais, dessa vez eu pensei, né? Eu escutei que alguns missionários não puderam voltar para o país, né? Mas aí eu pensei, ia ser tão bom se eu não voltasse também para o Haiti. Mais do que ficar sofrendo no Haiti, comendo bem aqui na Coreia e tomando bronca, é melhor viver assim. Eu pensei assim de uma forma tola. Porque eu não tenho fé. Assim como o pastor Kim falou hoje, se não tiver fé, mesmo que Deus trabalhe é problema, se não trabalha também é problema. Então, vindo essa vez, o pastor me ensinou a fé. Hansol, Deus está com você. Essa palavra está com você. Assim como Deus, Ele levantou o enfermo havia 38 anos, Ele também me levantou. E Ele também me falou que é o Diarmut. Eu também sou o servo de Deus. Eu não sou uma pessoa que posso falar isso, mas a palavra de Deus, a palavra da Bíblia diz que eu sou esse servo. E isso me deu coragem e paz. Por isso eu agradeço a Deus. Para me ensinar essa preciosa fé, eu agradeço a igreja, ao servo e os irmãos que brigaram comigo por isso. Por favor, sempre orem pelo Haiti. Eu agradeço muito a igreja e a Deus.